paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom. Boa noite a todos que estão nos assistindo também pela internet. Eu sou a pastora Elisete Mali, casada com o pastor Rudimar Mali. Nós somos pastores nessa igreja faz 10 anos. E somos muito gratos pela vida da pastora Nilda, do pastor João Marcos. E hoje é uma alegria estar aqui pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela sempre vai cumprir o papel para qual ela foi enviada. Ela nunca volta vazia. Então, eu quero incentivar os irmãos a trazer a Bíblia para a igreja. A Bíblia de papel. Porque traz uma caneta e aquilo que o Senhor for falando, anotar, registrar. Porque a gente muitas pessoas trazem o celular, mas às vezes tem alguma mensagem que aparece ali e já desfoca, né? Então, que a gente possa manusear bastante a nossa palavra, que nós possamos meditar na palavra de Deus, possamos comer a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inteirinha, cristocêntrica. Tudo converge para Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor que vive. Jesus, Ele é o nosso regenerador. Ele que traz redenção, é Ele que traz restauração, é Ele que gera vida em nós. Eu amo Jesus. Amo Jesus. E eu gosto, às vezes, de pegar um livro da Bíblia e escrever os nomes de Jesus, os nomes do Senhor. E eu peguei o livro de João e comecei a escrever os nomes do Senhor. Então, agora eu vou ler os nomes do Senhor. Enquanto eu estiver lendo, Jesus é aquele que anda entre os candelabros de ouro. Ele vai estar passeando aqui entre nós. E Ele vai estar liberando cura, vai estar trazendo libertação. Então, eu peço que você se conecte com o Espírito Santo agora e receba dele aquilo que você precisa. Amém? Nós vamos começar esse culto glorificando o nome de Jesus, falando os nomes de Jesus e falando também os nomes do nosso Senhor. Então, ao Senhor eu declaro, Tu és o meu Senhor e não temos nenhum bem além de Ti. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que nos ama e nos cura. Ele é o Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão. Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Aleluia, glória a Deus. Que alegria te vê-lo, que alegria te ver, Vanderlei. Jesus, é Ele que levanta uma bandeira para nós. Jesus, Ele é o Jeová Sidequenu, a nossa justiça. Ele é Jeová Real, nosso pastor. Ele é Jeová Elohim, o nosso governador. Ele é Jeová Shalom, a nossa paz. É muito mais do que paz, é prosperidade, são bênçãos infinitas sobre nós. Ele é Jeová Shalom, o Senhor dos exércitos. Ele tem um exército de arcanjos que luta por nós. Ele é exaltado, Ele é entronizado. E nesta noite eu quero dizer, Jesus, seja entronizado nesta casa. Passeia no nosso meio, tenha liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Toma o Teu trono, Senhor, na minha vida. Toma o Teu trono nessa igreja. Reina, Senhor, em mim. Reina, meu Senhor. Tu és o meu Salvador, o meu Rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é amigo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Redentor que vive, Ele é o Deus vivo e verdadeiro. E nós clamamos pelo Espírito da verdade nessa noite, Senhor. E te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que saiu mentira da nossa boca.
Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é Deus sublime. Ele está vestido de majestade. Ele é majestoso, Ele é glorioso. Ele está vestido de glória. Aleluia. Toda honra, todo poder, toda glória, toda força pertence a Ti, ó Rei magnífico. Não há outro como Tu, ó profundidade das riquezas. Tu és a sabedoria plena, Tu és onisciente, sabe de tudo. Tu és onipresente, está em todos os lugares, em todo o tempo. Tu és o Todo-Poderoso, o Onipotente, o El Shaddai. Bendito és Tu, meu Senhor. Tu és o leão da tribo de Judá. Sim, Elisete, Ele é o leão da tribo de Judá. E nós gritamos nessa noite: ruja, leão da tribo de Judá. Ruja sobre a Tua igreja, ruja sobre Teus filhos, em nome de Jesus. Ruja, ruja. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Tu és Deus forte. Tu és o Amém, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Desde o início o Senhor faz conhecido o fim. Tu és, Pai, maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és Deus santo, exaltado. Tu és Deus que nos purifica. É o Senhor que nos purifica de todo o pecado. Com Deus à nossa direita nós não seremos abalados. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio. Tu nos farás conhecer a vereda da vida, ó meu Senhor, meu Pai. Abba, papaizinho, lindo, perfeito, cheiroso, glorioso, cheio de sabedoria, cheio do conhecimento de Deus. Tu és absoluto, Senhor soberano. Tu és o Deus que responde às nossas orações. Tu és o Deus que nos livra de todo mal. Tu és o Deus piedoso, misericordioso, cheio de compaixão, cheio de perdão, rico em compaixão, rico em misericórdia. Tu és amoroso. E a palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele espera o momento de ser bondoso para conosco. Sim, papai, o Senhor espera o momento de ser bondoso para conosco, e nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Tu és o nosso guia, o nosso consolador. É o Senhor que nos aconselha, Pai. É o Senhor que nos consola, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. Seja bem-vindo nessa noite, Espírito Santo. Seja bem-vindo, passeia entre nós. Tu és divino, Senhor. Toda a divindade está em Ti. Tu és a nossa fortaleza, o nosso libertador. E nessa noite nós clamamos: vem libertar os Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Como nós te amamos, Yahvé. Tu és Yahvé, 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 Deus forte. Tu és o nosso refúgio, em quem nós confiamos. Tu és o nosso escudo, o nosso protetor que nos protege dia e noite. Como nós te amamos, Senhor. Tu és aquele que nos salva. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso único dono. Tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa torre alta. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Ressoa a Tua voz nessa noite, ó Pai. Tu és o Filho do Altíssimo, como nós te amamos, Senhor. Tu és Rei meu, Deus meu. Bendiga a nossa alma ao Senhor. Bendiga a nossa alma, que é digno. Tu és digno de todo louvor. O Senhor é o nosso amparo. O Senhor, Tu és o nosso Senhor. Nós queremos seguir os Teus caminhos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a seguir as leis do Senhor, os estatutos, as ordenanças, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela é comprovadamente pura. Tu és o Deus que nos reveste de força. Se você precisa de força nessa noite, peça para Ele, porque é Ele que te reveste de força e torna perfeito o teu caminho. Ele treina as nossas mãos para a guerra, nossos dedos para a batalha.
És tu que nos dás o escudo da vitória. Ah, quão glorioso é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Tu és o Deus Santíssimo. Tu és o Santíssimo, ó Pai. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento, as obras das tuas mãos. A sua voz ressoa por toda a terra. A tua lei é perfeita. Os preceitos do Senhor são justos. Os mandamentos do Senhor são límpidos. O temor do Senhor é puro e Ele é digno. Tu és digno de honra. Tu és digno de glória, de força e poder. O seu nome é a palavra de Deus. Tu julgas e guerreias com justiça. Os exércitos dos céus te seguem. Nós também queremos te seguir. Da sua boca sai uma espada afiada, ela corta dos dois lados. O Senhor governa a nossa nação. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos alegrar-nos e dar-lhes glória. Ah, te louvamos, nosso Deus, te adoramos, te adoramos. Tu és o Cordeiro vencedor. Venceram com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Grandes e maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Tu és o Rei das nações. Pois tu somente és santo, tu reinarás para sempre. Aleluia. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu és augusto, majestoso. Tu és excelso, o Altíssimo. Nós nos rendemos à tua soberania, Senhor. Nós nos rendemos. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor. Diz o Senhor dos exércitos. O Senhor ó Senhor, tu me farás conhecer a alegria plena da tua presença. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Ele veio uma primeira vez. Ele é o Verbo encarnado. Ele se fez carne. Ele estava ali com o Senhor na sua glória. Mas Ele se despiu da sua glória e Ele se fez homem. E Ele habitou entre nós. E quando Ele veio, os invejosos o mataram. E quando o mataram, Ele morreu, Ele foi sepultado. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós ressuscitaremos com Ele. Aleluia, o Senhor ressuscitou. O Senhor é a ressurreição. E Ele veio uma primeira vez, mas Ele voltará uma segunda vez. Ele voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E na primeira vinda, Ele veio por terra. Na segunda vinda, Ele virá nos ares. Na primeira vinda, Ele veio como carne mortal. Mas na segunda vinda, Ele virá como espírito vivificante. Na primeira vinda, Ele veio no ventre de Maria. Na segunda vinda, Ele virá rodeado de anjos. Na primeira vinda, Ele veio numa manjedoura. Na segunda vinda, Ele virá numa nuvem. Na primeira vinda, Ele veio para plantar. Na segunda vinda, Ele virá para colher. Na primeira vinda, Ele veio para salvar. Na segunda vinda, Ele virá buscar os salvos. Na primeira vinda, Ele veio para libertar. Na segunda vinda, Ele veio para buscar os libertos. Na primeira vinda, Ele veio para chorar. Na segunda vinda, Ele virá para sorrir. Na primeira vinda, Ele veio para sofrer. Na segunda vinda, Ele virá para aliviar o nosso. Ele virá para aliviar o nosso sofrimento. Na primeira vinda, Ele veio como Jesus. Na segunda vinda, Ele virá como o Messias, o ungido de Deus. Na primeira vinda, Ele veio como filho de Davi, mas na segunda vinda, Ele virá como Senhor de Davi. Na primeira vinda, Ele veio para profetizar. Na segunda vinda, Ele virá para cumprir a profecia. Aleluia. Na primeira vinda, Ele veio numa cruz, mas na segunda vinda, Ele virá num trono de glória. Aleluia. Na primeira vinda, foi colocado na cabeça dele uma coroa de espinhos, mas na segunda vinda vai ser colocada uma coroa de glória.
Na primeira vinda ele veio como um caniço de madeira, mas na segunda vinda ele virá com o cetro de justiça nas mãos. Na primeira vinda ele veio com um manto de púrpura, mas na segunda vinda ele virá com roupa de majestade. Na primeira vinda ele veio como servo, na segunda ele virá como senhor. Na primeira ele veio como súdito, na segunda ele virá como rei. Na primeira vinda ele veio como advogado, mas na segunda vinda ele virá como juiz. Ele julgará com justiça. Se você tem alguma causa na justiça, coloca diante do dono da justiça, do sol da justiça, em nome de Jesus. Na primeira vinda ele veio condenado pelos homens, ele veio pobre e humilde, mas na segunda vinda ele virá poderoso e exaltado. Na primeira vinda ele veio como soldado, na segunda ele virá como general. Na primeira vinda ele morreu, mas na segunda vinda ele virá para matar. Na primeira vinda ele veio montado num jumentinho, montado num cavalo, mas na segunda vinda ele veio no jumentinho, mas na segunda vinda ele virá montado num cavalo branco. Na primeira vinda ele veio como animal de paz, mas na segunda vinda ele virá com um animal de guerra. Na primeira vinda ele veio como um cordeiro manso, mas na segunda vinda ele virá como o leão da tribo de Judá. Aleluia! Vem, Senhor Jesus, aleluia! Na primeira vinda ele veio para preparar a sua noiva, mas na segunda ele vem para arrebatar a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Pai, Paizinho querido, aceita a nossa palavra. Ouve, Senhor, ouve a nossa adoração diante de Ti, oh Pai. Olha, na primeira vinda, Jesus, Ele veio e Ele morreu pelo meu pecado, Ele morreu pelo seu pecado. E todo aquele que confessa o seu pecado diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo o nosso pecado. Sim, Pai, nesta noite eu quero pedir ao Senhor, venha e perdoa, Senhor, o nosso pecado. Nós estamos diante do Senhor nessa noite, clamando pelo seu perdão. Ali no livro de Gênesis, ele veio como a semente de mulher. No livro de Êxodo, ele veio como cordeiro pascual. No livro de Levítico, ele veio como sumo sacerdote. No livro de Números, ele veio como nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o juiz legislador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em Samuel, ele é o profeta em quem confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o rei reinante. Ele é o nosso rei, ele é o rei dos reis. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esther, ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor, e de nada teremos falta. Ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria. Em Cantares, ele é o amado da igreja. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações, ele é o profeta. Ele é o profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Aleluia. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha ardente da vida. Em Oséias, ele é o marido fiel para sempre, casado com a desviada. Em Joel, ele é o batizador. É ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então nessa noite você pode pedir: Espírito Santo, tenha liberdade de me batizar com fogo. Me batiza, Espírito Santo, me batiza. Eu clamo por um batismo de amor. Eu clamo, Espírito Santo, venha, toca nos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em Amós, ele é o carregador dos nossos fardos. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus.
Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus. Em Sofonias, ele é o Salvador. Ele é o nosso Salvador, aleluia. Em Ageu, ele é a restauração das heranças perdidas. Aleluia. Em Zacarias, ele é a fonte acerca da casa de Davi. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Por isso que eu te falo, se você tiver qualquer causa na justiça, entrega para ele nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é o realizador de maravilhas. Em Lucas, ele é o incansável. Em João 1, ele é o filho do homem. Em João 2, ele é o filho de Deus. João 3, ele é o grande ensinador. Ele ensinou Nicodemos. Em João 4, ele é o ganhador de almas. Ele ganhou a mulher samaritana. Ele ganhou a mulher samaritana. E ele pode ganhar toda a sua família. Você pode colocar diante dele a sua família e pedir: Senhor, eu quero ganhar minha família para Jesus. Eu quero ganhar toda a minha parentela. Faz com que a tua luz brilhe dentro de mim, brilhe dentro da minha casa, brilhe na minha parentela, para que eu possa falar do teu amor e para que eles sejam atraídos por ti, em nome de Jesus. João 5, ele é o grande médico. Ele curou o paralítico de Betesda, e ele pode te curar essa noite, porque ele está passeando entre nós. Coloca a tua dor diante dele, coloca a tua enfermidade. Ele morreu naquela cruz para que todas as nossas enfermidades ele levou naquela cruz. Aleluia. E ele pode te curar nessa noite. Simplesmente coloque diante dele tudo que você está passando, porque ele está aqui nessa noite e ele quer nos tocar. Em João 6, ele é o pão da vida. É ele que alimenta a tua fome. No 7, ele é a água da vida. Ele sacia a nossa sede. Ele tem água da vida para nós. Em João 8, ele é defensor do fraco. Em João 9, ele é a luz do mundo. Ele é a verdadeira luz que brilha sobre todos os homens. Em João 10, ele é o bom pastor. Em João 11, ele é o príncipe da vida. Ele ressuscitou a Lázaro, e ele pode ressuscitar os teus sonhos. Ele pode ressuscitar o que tiver morto em você. Ele pode ressuscitar tudo o que as promessas. Coloca diante dele as promessas que ele já deu para você. Hoje eu quero declarar, é uma noite de ressurreição em nome de Jesus. Em João 12, ele é o rei. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento. Em João 13, ele é servo. Ele lavou os pés dos discípulos. Em João 14, ele é o nosso consolador. É ele que consola a nossa vida. Em João 15, ele é a videira verdadeira. Ele fala: sem mim vocês não poderão fazer nada. Nada podereis fazer. Em João 16, ele é o doador do Espírito. Em João 17, ele é o nosso intercessor. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós dia e noite. Você pode colocar o seu problema diante dele, porque ele tem prazer em interceder por ti. Em João 18, ele é o sofredor modelo. Em João 19, ele é o salvador crucificado. Em João 20, ele é o conquistador da morte. Em João 21, ele é restaurador do arrependido. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Em Atos, ele é o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em Coríntios, ele é o nosso santificador. Em Gálatas, ele é o nosso libertador. Em Efésios, ele é o Cristo das imensuráveis riquezas, inescrutáveis riquezas. Em Filipenses, ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Se você tem alguma necessidade, coloque diante dele, porque é ele que supre as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude da divindade encarnada. Em Tessalonicenses, ele é o Senhor que brevemente voltará. Aleluia, ele voltará para arrebatar a sua igreja. Em Timóteo, ele é o pastor fiel. Em Tito, ele é o mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade. Venha mediar nesta noite, Senhor. Venha, Senhor Jesus. Venha, Jesus. Fala ao nosso coração. Fala aos nossos ouvidos. Em nome de Jesus.
Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do Cordeiro eterno. Em Tiago, ele é o grande médico. Em Pedro, ele é o sumo pastor, vindo com a coroa de glória. Em 1 João, ele é amor. Ah, papai, o Senhor é o amor absoluto. E o Senhor nos ama, pai. O Senhor nos ama. Em Judas, ele é o Senhor, vindo com milhares de seus santos. Em Apocalipse, João o viu. E quando João viu, ele tinha nas mãos 7 estrelas, que são 7 anjos das 7 igrejas. Ele andava no meio de 7 castiçais de ouro. Ele mandou escrever 7 cartas para as 7 igrejas. Ele abriu 7 selos e ele apareceu a 7 anjos que tocaram 7 trombetas, aleluia, e derramaram 7 taças. E ouviu a voz de 7 trovões. Troveja, Jesus, troveja nessa noite. Ah, a tua trombeta vai tocar, Jesus. E sabe como que João viu ele? Ele viu nos seus pés sandálias, era como um latão reluzente. Os cabelos eram brancos como a neve, como uma lã branca. As vestes cobriam os pés, o diadema estava em sua cabeça. O rosto brilhava como o sol, os olhos eram como chamas de fogo. Aleluia! E vinha com uma espada aguda que saía da sua boca. E no peito, um cinturão de ouro. Aleluia, aleluia. E na sua coxa estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias nós te damos nessa noite, Jesus. Tenha liberdade de falar ao nosso coração. Tenha liberdade de trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tá ligado? Tá ligado? Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns homens da Bíblia. Você pode projetar lá, por favor? Alguns homens da Bíblia que eles perderam as bênçãos do Senhor por causa de desobediência, por causa de inveja, porque usurparam o lugar do sacerdote. Tem muitos, mas hoje, por causa do nosso tempo, eu vou falar de uns 5, 6. E nós vamos começar ali em Gênesis 4. Aleluia, aleluia. Gênesis 4. Então Adão teve relações. Você tem como projetar ali? Isso aí. Na King James, tem como não? Na King James, tem como projetar? Pronto, pastor. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor eu tive um filho homem. Com a ajuda do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seus rebanhos. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo o seu rosto está transformado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a sua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Veja, Caim, ele foi o segundo homem que nasceu
depois de Adão. E ele foi uma resposta das orações de Eva. Eva pediu para Deus. Aqui ela fala assim, olha, com a ajuda do Senhor eu tive um filho homem. Ela pediu para o Senhor esse filho homem e Deus ouviu as orações dela. E entendam, se nós não cumprirmos os princípios de Deus, nós vamos perder as bênçãos. Caim, ele tinha um propósito de Deus. Ele tinha a bênção do primogênito. E ele perdeu tudo. Por qual motivo? Porque ele simplesmente não ofertou a Deus como nos é devido. Aqui a palavra de Deus fala que Deus, ele se agradou da oferta de Abel. Porque diz que Abel trouxe as primícias para o Senhor. Abel, ele trouxe das partes gordas para Deus. E a Bíblia fala que passado um tempo, foi que Caim veio trazer a oferta dele. Veja, Caim trouxe a oferta, Abel trouxe a oferta, mas a Bíblia fala que Deus não aceitou a oferta de Caim e também não se agradou dele também. Então o Senhor, todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. Não se agradou nem da oferta e nem do próprio Caim. E por que o Senhor não se agradou? Porque quando nós amamos a Deus, o que a Bíblia fala? Que é para a gente dar com alegria. É para a gente ofertar com alegria. Mas quando nós não ofertamos com alegria, é porque a gente não ama Deus de todo o coração. A gente vai ofertar, mas a gente se sente lesado. A gente faz por pressão, né? E a gente acaba fazendo por legalismo, por religiosidade, mas não por amor. Já Abel não. Abel, ele entrega as primícias para Deus. E Deus, ele se agrada de Abel. Então, quem ama Deus, ele não se sente lesado. Muitos de nós, a gente até pratica a oferta. Mas é por quê? Por medo, por interesse. O primeiro culto que aconteceu ali, não teve louvor, não teve oração, mas teve o quê? Teve oferta. O primeiro culto teve oferta. Veja, o religioso e o legalista, ele acaba perdendo a bênção, porque ele se frustra, ele é frustrado. E ele começa a odiar e a invejar quem ama a Deus, quem serve a Deus de todo o coração. Ali em Marcos 15:10, não sei se vocês podem projetar ali, Marcos 15:10. Marcos 15:10 fala assim, porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Por que Jesus Cristo morreu? Porque simplesmente eles invejaram a Jesus. Aqui era Caim matando novamente Abel. Então esses sacerdotes, eles eram religiosos. Aquele que ama Deus de todo o coração, ele dá de todo o coração. E ele recebe de Deus a graça. Ele recebe de Deus os dons. Agora, o religioso não. Quando o religioso viu que Jesus curou no sábado, o que ele começou a dizer? Ele curou no sábado, ele curou no sábado. Jesus tinha feito um milagre. Pensa, ele tinha liberto aquele homem que estava com a mão atrofiada há quantos anos? Mas eles começaram a gritar, ele curou no sábado, ele curou no sábado. Então essas pessoas invejosas, elas não conseguem ver graça naquele irmão que está servindo a Deus. Elas invejam aquele irmão que serve a Deus. Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Mas o religioso, ele odeia que você é filho, porque você tem herança. Mas ele odeia.
E nessa noite eu quero falar, não perca a sua bênção por causa de inveja. Você pode ir diante de Deus, confessar o seu pecado e receber de Deus a graça. E um outro homem também que perdeu a bênção de Deus foi Cã. Vamos lá em Gênesis 9. Olha, já em Gênesis 9, pode projetar, por favor, lá? Gênesis 9. Ó, já ali no Gênesis 9:1, ele fala assim, ó: Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes, ó, Noé e seus filhos, não era só 1, 2 ou 3, eram os 3. E abençoou-lhes, determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então eles receberam de Deus promessas grandiosas, que eles seriam fecundos, que eles seriam prolíferos, que era para eles dominar a terra. Mas ali em Gênesis 9:18, eu quero ler esse textinho, Gênesis 9:18, fala assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses 3 foram filhos de Noé, e a partir deles se fez povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Olha o que aconteceu aqui. Noé, ele passou 100 anos construindo a arca. Quando ele tinha 500 anos, ele começou a construir a arca. Ele construiu por 100 anos. Depois veio o dilúvio. Deus acabou com tudo. Só sobraram a família de Noé. 8 pessoas. Então, esses 4 homens, eles herdaram o planeta inteiro. Era tudo deles. Mas um certo dia, depois de tudo isso que aconteceu, Noé ainda viveu mais 350 anos. E nesse período de 350 anos, um dia, ele plantou uma vinha, se embriagou, ficou nu. Ele não ficou nu lá fora, ele ficou nu dentro da sua tenda. E quando ele ficou nu, Cã viu a nudez do pai. E daí ele saiu para fora e contou para os seus irmãos. Os outros 2 irmãos, Sem e Jafé, foram lá e cobriram a nudez. Então entendam, quantas vezes nós também fizemos isso. Nós desnudamos o nosso pai, nós desnudamos nosso marido, nós desnudamos as autoridades que Deus colocou sobre nós. Então esse foi o pecado de Cã. E você viu o que o pai dele falou quando acordou? Além de ter amaldiçoado ele, amaldiçoou a descendência dele. Porque ele desnudou, ele humilhou o seu pai, ele envergonhou o seu pai. E por causa disso ele perdeu a bênção. Deus tinha para ele propósitos, Deus tinha para ele sonhos, Deus tinha para ele promessas grandiosas, que era para ele ser fecundo, era para ele simplesmente povoar a terra. Mas ele foi amaldiçoado porque ele desnudou. Amados,
Eu já passei também por esse lugar, sabe? Mas Deus, Ele é um Deus rico em perdão e misericórdia. Se você começar aí a lembrar também de vezes que você desnudou teu pai, de vezes que você desnudou sua mãe, de vezes que você desnudou o seu marido, você pode chegar diante de Deus e clamar pelo perdão de Deus. O plano que Deus tinha para este homem. E agora eu quero falar uma frase aqui, eu quero que isso entre no coração de vocês essa noite. Em algum momento da sua vida, você vai ver o momento de vulnerabilidade do seu líder. Em algum momento, se você passar uma semana comigo, você vai ver o momento da minha vulnerabilidade. E Cã, quando ele viu a vulnerabilidade do pai, o que ele fez? Ele humilhou o pai, ele descobriu o pai. E por isso, ele perdeu a bênção. Deus nos chamou para cobrir a nudez e não para expô-la. Isso, se alguém estiver anotando, eu quero que você escreva isso. Deus nos chamou para cobrir a nudez e não para expô-la. Tudo vai depender da nossa obediência. E um outro homem também que perdeu as bênçãos do Senhor. Vamos lá para Gênesis 26, 34 e 36. Nós vamos falar sobre Esaú. Foi um outro homem que perdeu as bênçãos do Senhor. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também etita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca. Deus tinha falado lá atrás que não eram para eles se casarem com mulheres estrangeiras, mas ele desobedeceu os pais e ele casou com mulheres hititas. E essas mulheres amarguraram a vida de seus pais. Quantos pais estão vivendo com noras, genros, que estão amargurando as suas vidas, porque falaram para os filhos, não façam aliança com o ímpio. E a pessoa não ouviu, não deu ouvido aos seus pais, se casaram. E hoje estão vivendo num período de amargura. Tem uma outra versão que fala, amargura de espírito, amarguraram. Então este homem, ele simplesmente não ouviu os seus pais. Veja, o Senhor tinha dado palavras infinitas, palavras maravilhosas para Abraão. Ele falou, você vai ser fecundo, você vai multiplicar, a tua descendência vai ser como o pó da terra. Depois Deus deu um monte mais de promessas para Isaac. As bênçãos vieram até Esaú. Pensa que Deus, Esaú podia, nós hoje poderíamos cantar o Deus de Esaú, não o Deus de Israel. Mas simplesmente Esaú, ele simplesmente só quis viver o hoje. Ele não se importou com as bênçãos geracionais. Ele não olhou para tudo que o avô dele, o pai estava carregando e estava derramando sobre a vida dele. Ele só queria o agora. Ah, tô nem aí, eu quero casar lá com a gatinha, eu quero casar com a moderninha. E ele jogou fora. E eu quero também uma outra... Eu acho que aqui em Gênesis 26 também que fala. Eu vou ler um pedacinho, é que é bem grande. Eu vou contar para vocês. Um certo dia também na vida de Esaú, aconteceu o seguinte. Ele foi caçar.
E quando ele voltou, ele estava com muita fome. E Jacó havia feito um ensopado de lentilhas. E na hora ali que ele estava com fome, Jacó, que era muito esperto, falou assim: olha, eu até te dou essa comida, mas eu quero que você me venda o direito de primogenitura. E na hora, o que ele fez? Ele não se importou com nada, ele desprezou a primogenitura. E na Bíblia, a primogenitura era importantíssimo. E ele simplesmente, ele desprezou. Ele não se importou. E nessa noite eu quero falar para vocês, quantos de nós, Deus deu sonhos, Deus deu projetos, Deus deu ministério, Deus deu família, Deus nos deu filhos, netos, Deus nos deu propósitos. E quantos de nós estamos trocando as bênçãos de Deus por um pratinho de lentilhas? Quantos de nós trocamos tudo que Deus falou para nós, promessas gloriosas para a nossa vida, por uma única noite de prazer, com a mulher perversa, com a mulher prostituta, com a mulher espalhafatosa? Uma única noite. Sendo que Deus, Ele tem promessas gloriosas para nós. Mas muitos de nós fazemos que nem Esaú. Não estamos nem aí para aquilo que Deus falou. Simplesmente pensamos só no hoje, só no agora. E ele também perdeu a bênção. Hoje era para nós falarmos, assim, olha, cantar o Deus de Esaú. Mas nós cantamos o Deus de Israel. Porque ele simplesmente desprezou as bênçãos de Deus. E outro homem que eu quero falar com vocês também é sobre Saul. Vamos lá, por gentileza, princesa. 1 Samuel 10:8. Todos esses homens perderam a bênção porque não obedeceram a Deus. 1 Samuel 10:8. Ide todavia na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Saul, ele estava ali diante de uma batalha. Samuel, que era o sacerdote, falou para Saul: olha, você espere eu chegar, porque quando Samuel chegasse, ele iria oferecer um holocausto. Mas quando ele viu que estava demorando, não estava chegando, ele viu que Samuel não chegava, o que ele fez? Ele foi lá e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Por favor, princesinha, põe lá para mim 1 Samuel 13:8. 1 Samuel 13:8. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Ele mesmo, o que ele fez? Olha o que Saul fez de errado. Saul, ele se colocou na frente do sacerdote. Quem tinha que oferecer o holocausto era o sacerdote. Mas ele desprezou o sacerdote. É a mesma coisa aqui. Quem que é o sacerdote dessa igreja? É o pastor João, pastor Anil. Aí chega o rei e vai dizer assim: ah não, o pastor João não sabe de nada não. Deixa que eu resolvo isso aí. Deixa que eu faço. Eu é que sei. Então ele pega e despreza, humilha. E foi isso que Saul fez. Veja, Davi,
cometeram pecados aos nossos olhos muito piores do que Saul. Porque Davi matou, Davi adulterou. Só que olha como que os olhos do Senhor é diferente dos nossos. Saul, quando ele oferta na frente do sacerdote, isso fez com que ele perdeu a bênção. O Senhor falou para ele assim, eu ia te colocar como rei para sempre. Eu ia abençoar a tua geração, eu ia abençoar a tua vida, eu ia abençoar o teu reinado. Você ia ser uma bênção. Vejam que ele ainda reinou por 40 anos ainda, mas sem a bênção de Deus. E depois Deus escolheu um novo rei. E Deus também não quis mais ele como rei. Ele podia ter governado ali junto com o profeta, junto com o sacerdote. Ele podia ter feito tudo certo. Mas porque ele humilhou o sacerdote, Deus não se agradou dele também. Então fica aqui uma dica. Nós precisamos honrar o sacerdote, porque Deus, Ele traz a palavra dele sobre o sacerdote. Ele traz a orientação dele para a igreja, para o sacerdote. E nós temos que ser submissos aos nossos sacerdotes. Todas as vezes que nós humilhamos o nosso sacerdote, que nós falamos mal, que a gente quer oferecer holocausto no lugar dele, nós queremos o lugar dele, nós pecamos contra Deus. E isso faz com que Deus se afaste de nós, com que Deus não nos aceite. Olha o quanto isso é sério. Um outro homem também, que eu quero falar. Esse rei também é um rei que também perdeu tudo, porque também não obedeceu a Deus. É o Acabe, o rei Acabe. Primeiro Reis 18:36. Então Caim teve inveja do irmão, né? Não fez a oferta para Deus, perdeu a bênção. Cã desonrou o líder, perdeu a bênção. Esaú perdeu tudo por não valorizar o conselho de seus pais, porque foi inconsequente, porque o negócio dele era fazer a vontade de Deus. Não era fazer a vontade de Deus. Ele achava que fazer a vontade de Deus era muito chato. Saul, ele usurpou o lugar do líder. Não deu honra para o líder. E agora o rei Acabe. Vamos falar desse rei. 1 Reis 18:36. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé diante da tua palavra. O que estava acontecendo aqui? Antes disso, eu quero ler ali em 1 Reis, 1 Reis 16. 1 Reis 16, 29. Você pode pôr ali para mim? 1 Reis 16, 29. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei em Israel. Governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acho que pode continuar ali. Pode continuar, mas... Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ali já no começo já fala que ele foi um dos piores reis que existiu. Ele seguiu o caminho de Jeroboão, ele não seguiu o caminho de Israel, o caminho do Deus de Israel, seguiu o caminho errado.
E outra coisa que ele fez, ele se casou também com uma mulher ímpia. Ele se casou com uma mulher que não era do povo de Israel. E por isso ele começou a adorar o Deus dela. Aí, havia 450 profetas de Aserá, que essa mulher, Jezabel, tinha levantado, mais 400 profetas. E Acabe, Elias, que era o profeta, o que ele faz? Ele chama, primeiro ele vai até Acabe, fala para Acabe convocar esses profetas de Baal, esses 850 profetas. E ele fala assim, olha, agora nós vamos ver qual que é o Deus verdadeiro. Quem que vai responder? Aquele que responder pelo fogo é o Deus verdadeiro. Vamos lá, princesa, 1 Reis 18, 36. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresentar a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte, que realizei todos estes atos de fé, mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, responde-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo o acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram em uma só voz: só Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhe ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fê-los descer para próximo do riacho de Quizon, e lá os degolou a todos. Olha, o profeta de Deus, ele sempre vai levar o povo até Deus. O verdadeiro profeta, ele leva o povo até Deus. Elias, ele começou a falar para ele assim, ó: fala aí com os seus deuses, chama aí os seus deuses. Eles começaram a se cortar desde de manhã até de tarde. Eles clamavam, o Deus dele não respondia. Mas o Deus de Elias, o Deus de Israel, ele veio, veja, queimou até as pedras, queimou a água. Eles ofereceram sacrifícios ali naquele altar. Se levantou 12 pedras, simbolizando as 12 nações de Israel. E ali veio o fogo de Deus e consumiu todo aquele holocausto. E o povo começou a se ajoelhar e declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Acabe, ele estava ali, do lado do profeta. Ele viu todos esses milagres. Ele viu todo Israel se dobrando diante de Deus, declarando que só o Senhor é Deus. Ele viu tudo. Mas, quando ele chega em casa, que ele conta para Jezabel, para a esposa dele, o que Elias tinha feito, que tinha matado todos aqueles profetas, ela falou assim: agora eu vou matá-lo. E ele foi junto dela. E ele também não honrou o profeta de Deus. Ele também não ouviu o que Deus estava falando. Ele simplesmente
Ele ouviu quem? O mundo. Ouviu quem? Quem não conhecia Deus. Pensa, Elias foi um dos homens que mais fez milagres. Milagres. E quando ele falava assim, cai fogo do céu, caía fogo do céu. Quando ele falava assim, vai chover, chovia. Ficou 3 anos e meio sem chuva. Quando ele falou assim, agora vai chover. Deus deu a ordem para ele, ele falou assim, vai lá, vê se tem uma pequena nuvem, e agora vai chover. E choveu. Então Acabe estava do lado dele, viu todos esses milagres, mas simplesmente não honrou a Deus. Então o homem de Deus, ele traz a glória de Deus à terra, porque depois vem o avivamento. Olha o tanto que isso é sério, amados. Acabe se desviou, por quê? Porque não obedeceu os princípios do Senhor. E essa mulher Jezabel, ela sempre vai querer calar a boca do profeta. Ela sempre vai querer que o coração do profeta seja dela. E ela vem cheia de espiritualidade, mas ela seduz o nosso coração. Ela conquista o nosso coração, por quê? Porque ela quer usurpar o lugar do homem de Deus. Então ela passa nas igrejas e deixa rastros de destruição. Porque esse espírito de Jezabel nunca construiu nada na vida. Nunca. E ela também é muito mais espiritual do que o pastor. Ela também não se sujeita a pastor nenhum. Então ela consegue roubar o coração de Acabe. Por quê? Porque aí não viria o avivamento. Então, Acabe, ele deixa com que aquelas palavras de Jezabel retirasse tudo dele. Ele conhecia o Deus de Israel. Mas nós, amados, nós precisamos deixar legado. Nós precisamos ser leais. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos honrar os nossos líderes. Nós precisamos ser nobres. Pessoas nobres têm atitudes nobres. Nós temos orado muito aqui. A gente ora muito e a gente pede para Deus, Senhor, nos dê pessoas fiéis, ensináveis, confiáveis. Caim perdeu tudo. Cã perdeu tudo. Saul perdeu tudo. Esaú perdeu tudo. E Acabe perdeu tudo. Mas eu quero falar para vocês nessa noite. Eu sei que todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós passamos por esses lugares. Não tem como a gente dizer, não, eu nunca passei por esse lugar. Mas Deus, Ele está aqui. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer que você faça um concerto com Ele nessa noite. Então, nessa hora, eu quero pedir, Pastor Marcos, para a gente cantar aquele louvor. Uhum. E eu quero que você feche seus olhos e você comece a falar com o Senhor e comece a falar para Deus. Enquanto Ele vai tocando ali o louvor, você vai falando para o Senhor, Senhor, eu já estive nesse lugar de desonra aos meus pais, desonra aos meus líderes. Eu já estive nesse lugar de inveja. Eu invejei os homens de Deus, eu invejei aqueles que ofertaram para Deus. Eu já estive no lugar de Esaú, que eu troquei tudo por um pratinho de lentilhas. Eu já estive no lugar de Acabe. Eu ouvi a voz de Jezabel em vez de ouvir a voz do profeta. Você pode ir diante de Deus. Conecte-se com o Senhor nessa hora. Vai diante dele, começa a pedir perdão. Os anjos aqui. Espírito Santo, vem trazer. Eu posso ouvir uma só voz
a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus descerão neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus descerão neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Fale com o Senhor. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Jesus. Num ambiente de glória. Nós estamos nesse ambiente Eu de vejo glória. o cordeiro e o leão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está aqui. Um ambiente de glória. Peça perdão quando você desonrou. Você desnudou o teu pai, o teu líder, teu professor, o teu pastor. No ambiente Peça perdão. de glória. Eu vejo o cordeiro e o leão. Quando você não ofertou com amor. Peça perdão quando você trocou os sonhos de Deus, os projetos de Deus, o ministério de Deus. Quando você desprezou, você não deu importância. Você trocou tudo por um pratinho de lentilhas. Você desprezou a primogenitura. Tudo por uma única noite de prazer. Você pensou só nas coisas dessa terra. Peça perdão. Quando você ouviu a Jezabel, você deixou que seu coração fosse enternecido por ela. Quando você deixou que ela calasse a voz do profeta. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Perdoa-nos, Paizinho, perdoa-nos. Perdoa, Pai, Jesus, perdoa teus Jesus, filhos. Jesus, Jesus, não Nos me perdoa, deixe Pai. sair desse Nós não queremos perder as lugar. bênçãos, Senhor. Nós queremos ser obedientes à Tua palavra. Meu coração queima por Ti. Vamos se levantar, vamos adorar. Meu coração Queima queima por Ti, Jesus. O meu coração queima por Ti, amado Deus. O meu coração queima por Ti, amado meu. O meu coração queima por Ti, Senhor. O meu coração
minha família e a minha família vai queimar por ti. E os meus filhos e os meus filhos vai queimar por ti. O meu coração queima por ti, amado meu. O meu coração queima por ti. O meu coração queima por ti, amado meu. O meu coração amado meu, Deus Pai, o meu coração queima por ti. Pai, eu abençoo teus filhos nessa noite. Eu abençoo, Pai, que eles não se sintam, Pai, como legalistas, que eles não se sintam como religiosos, mas que eles entendam que Tu és poderoso para nos perdoar, para nos salvar, para quando nós vamos diante do Senhor com o coração contrito e humilhado, o Senhor não despreza jamais. Que essa palavra venha ser rema, Pai, no nosso coração, e que o Senhor venha nos tirar destes lugares, lugar de inveja, lugar de desonra, lugar onde desnudamos o nosso líder, Pai. Nos tira desse lugar, Pai. Nos tira dessas alianças ímpias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Me aproximei, permaneci